Queridos, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje dando prosseguimento ao nosso passo a passo de número 3. Galera de casa, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Não sei se é o primeiro passo a passo que vocês estão fazendo, vocês estão em casa. Aqui em sala tenho em grande maioria os colegas que fizeram os primeiros passos conosco, ou só o passo 2, ou passos 1 e 2. E hoje a gente inicia o chamado passo 3, onde o objetivo é trabalhar duas leis que são importantes. A Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, e também a Lei de Improbidade Administrativa, a lei que vai vir na sequência. Nós vamos trabalhar primeiro a Lei de Processo. É uma lei importante, né? A Lei de Processo Administrativo, que regula o processo da administração pública federal. O estudo dessa lei que a gente começa hoje, a Lei 9784, é um estudo que tem que ser feito de maneira ampla. E o que eu quero dizer com isso? Essa lei não atende só a parte de processo. Quando no módulo 2, o passo 2, estávamos estudando o direito administrativo na parte de atos, os amigos devem ter percebido, a todo momento nós fazíamos menção a 9784. Quando eu falei, por exemplo, dos vícios nos atos administrativos, né, dos elementos do ato, aí eu falei da competência, fui na 9784. Então, em alguns momentos, vocês vão perceber que a 9784, ela acaba aparecendo em vários pontos. Inclusive, quando eu falei dos vícios, eu também cheguei a citar a Lei da Ação Popular, a gente fez essa análise. Então, a gente fala de processo, fala, no caso dos vícios, né, fala da Lei da Ação Popular. A gente também falou da 9784 quando tratou de anulação e revogação, que são institutos que ali estão expressos. Quando a gente trabalha a parte de controle da administração pública, o tópico recursos é um tópico indispensável. Então, olha quanta coisa importante na Lei 9784. Olha quantos detalhes são necessários que possamos, né, nesse momento, aplicar. Detalhes esses que a gente tem que aplicar na parte de atos administrativos, de poderes, de controle, mas tudo isso advindo da Lei 9784. Então, por óbvio, né, escolhi como sendo a primeira lei para trabalharmos e mais à frente, depois que terminarmos toda a análise da Lei 9784, a gente vai partir para o estudo da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que eu não sei se sabem, ela teve modificações importantes nos últimos anos. Inclusive no ano passado, no finalzinho do ano, nós tivemos modificação também na Lei de Improbidade Administrativa. Então, vocês já podem aí se considerar privilegiados em função do estudo já atualizado. Não privilegiados em relação à minha pessoa, porque eu tocando terror segunda-feira à tarde, perturbando vocês, não sei se isso é bom, mas enfim, estou aqui tentando ajudar. Mas, de alguma forma, não tenho dúvidas, é benéfico para vocês que estudem a lei já atualizada. Em 2015, nós tivemos muitas mudanças no direito administrativo. O pessoal que me acompanha no Facebook sabe disso. Todo mês eu tinha que postar um arquivo com a lei atualizada. Postava a lei de licitações, depois a lei de improbidade, depois muda isso, depois muda aquilo, um monte de coisa. 8.112, que é federal, sendo modificada. Então, toda hora, o administrativo é muito dinâmico. Então, por isso, é importante que vocês, já no início do ano, conheçam essas modificações. Beleza? Bom, nós temos um total de 6 encontros, da mesma forma como foram os passos anteriores. Passo 1 com 6, passo 2 com 6 e agora nós temos também esse passo de número 3 com 6 encontros. E já me perguntaram, Mota, e o passo 4? Inclusive conversávamos sobre isso, né, antes do início dessa aula, já me perguntaram antes. O passo 4, pelo menos em princípio, eu pretendo, quer dizer, em princípio não, porque na minha cabeça está definido, a não ser que não seja importante para vocês. Definir como passo 4 licitações e contratos. Eu acho que é um assunto importantíssimo na minha visão e eu não vou ficar empurrando licitações e contratos para o final, não. Na minha visão já está mais do que na hora, depois do passo 3, de estudar a 8666, que será, na minha visão, né, o assunto do passo 4, o assunto de grande importância. Então, definimos dessa maneira. Ok para todos? Beleza? Estou aqui para servi-los. É o objetivo. Se for bom para todos, então diga ao povo o que faço. Tranquilo? Vamos trabalhar então. Anota aí, processo administrativo. Vamos lá. E a galera de casa, obrigado pela presença. Se tiver algum tipo de dúvida, manda a dúvida para o dúvidas.agora, é isso? Mesma coisa, dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br, beleza? dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. Vai chegar aqui, ele vai processar aqui a informação, vai colocar aqui projetada para mim, mas isso no passar da aula, aí no finalzinho do tempo, a gente começa, se for o caso, responder alguma dúvida que se faça necessária. Tá beleza? Ok? Então vamos trabalhar. Vamos lá. Bom, queridos, nós começamos agora a estudar o assunto processo administrativo. Primeira coisa que deve ser analisada, por que estudar processo administrativo? Cada
Cada vez mais, com o passar dos anos, passar dos tempos, nós percebemos uma processualização do direito administrativo. Isso acontece por quê? Como nós sabemos, direitos e garantias, constitucionalmente falando, cada vez mais estão solidificados. Só que no âmbito da administração pública, ou perante a figura do administrado, a administração pública, por óbvio, mesmo possuindo prerrogativas, não tem a liberdade de fazer o que bem entende. Nós percebemos que muitas vezes o administrado precisa se reportar, se dirigir à administração para que venha pleitear alguma coisa e consiga ou não, dentro dos requisitos que se fazem necessários. É aí que está o detalhe. Imaginem só, se a administração pública recebesse o seu requerimento e dissesse de maneira única e seca, não. E você, não satisfeito com aquela decisão, não tivesse a possibilidade de questionar aquela decisão. E aí, como seria? Você tem um direito, você busca a administração diz que não, cruza o braço e vira não. E aí? E o seu direito, como seria garantido? Então, visando sedimentar esses direitos que o próprio administrado possui perante a administração, cada vez mais se torna necessária essa processualização, para que você, de maneira formal, venha requisitar, venha pleitear alguma coisa junto à administração. E a administração, mesmo com uma negativa, pode posteriormente receber uma nova solicitação sua, em forma de recurso, por exemplo, para que você possa tentar mais uma vez aquilo que você não conseguiu na primeira vez. Ora, até por questões organizacionais, é importante que você tenha um processo. Imagine, se não houvesse um padrão, imagine se não houvesse uma linha a ser seguida. O processo é algo de natureza organizacional. Por quê? Porque existe uma sequência de atos e essa sequência é ordenada. Ora, se você não tem processo, cada um faz o que quer. Se você não tem processo, cada um faz do seu jeito. Então observamos que essa processualização do direito administrativo é benéfica até para a coletividade, óbvio, não só para a administração. Seja por fatores organizacionais, seja por questões relacionadas aos direitos do próprio administrado, cada vez mais torna-se necessário conhecer isso aqui. Então, queridos, estudar processo administrativo não é só estou estudando porque cai na minha prova. Não é só isso. Para a administração e para o administrado, essa processualização é benéfica. Ficou claro? Beleza. Então, de modo introdutório, é algo importante e por isso acabei separando esse assunto para que pudéssemos começar esse estudo no nosso passo de número 3, ok? Um detalhe a ser observado é que a gente está falando de processo. Sejam sinceros e diretos comigo. A palavra processo é uma palavra que impacta, não é? Quando fala assim, cara, abriram um processo. Você fala, ai meu Deus, processo. Caramba, tadinho, está sendo processado. A palavra processo não é uma palavra que impacta. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você usa o termo processo? Da ideia de quê? De um litígio, da ideia de um conflito, da ideia de que tem algum dizendo que sim, outro dizendo que não, e existe um processo, vamos ver quem vai ganhar. Calma. Nem todo processo tem natureza litigiosa. Quando a gente fala de processo administrativo, a primeira coisa que vem à nossa mente é um processo de natureza punitiva. Isso está errado. Existem processos administrativos que são punitivos? Sim. Agora, todos eles são? Claro que não. Existem processos que não são litigiosos e são processos administrativos. Então, amigos, processo é o quê? Processo é o instrumento que usa para poder punir uma pessoa. Calma, não é só isso, vai devagar. Processo significa o quê? Marcha para frente, marcha para adiante. A ideia de processo é essa. De você, de maneira organizada, ok? Marchar para adiante. Essa é a ideia do processo. E isso não necessariamente está relacionado à ideia do litígio, à ideia do conflito. Ficou claro? Então, o que é processo? Processo, na nossa visão aqui, deve ser analisado como sendo um conjunto de atos ordenados e sequenciais. Ok? Então, processo aqui nos dá a ideia de um conjunto de atos ordenados. Já vou colocar isso aqui. Processo, conjunto de atos ordenados. Ok? Então, processo nos dá, repito,
essa ideia de atos de natureza ordenada. Porque processo significa o quê? Marcha para adiante. A ideia inicial é de marcha para, ok? Então, de maneira organizada, de maneira ordenada, essa marcha está acontecendo. Joia até aqui? Beleza? Mas espera aí. Esse processo que nos interessa, Mota, é todo e qualquer processo? Não, é o processo administrativo. Portanto, não vai entrar aqui em análise, em discussão, processos de natureza judicial. O processo judicial é objeto de estudo em outros ramos do direito, e não aqui. Não vamos analisar questões relacionadas ao processo judicial. Claro, em alguns momentos, vocês vão perceber que existe aplicabilidade prática e teórica, óbvio, de institutos do processo administrativo no processo judicial por coincidência. São coisas que se aplicam aos dois, mas não porque um é igual ao outro. Por exemplo, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, isso não é exclusividade do processo judicial. No processo administrativo também se fala em ampla defesa, óbvio. Mas é uma situação jurídica, é uma questão jurídica, e não porque os processos são iguais. Bom, numa coisa a gente tem que concordar, são processos. Se são processos, se fazem parte desse gênero chamado processo, então significam que os atos são o quê? Ordenados. São atos sequenciais, que têm um objetivo de quê? No caso do processo administrativo, o objetivo é exatamente solucionar uma questão relacionada à administração. Essa solução pode ser, por exemplo, de uma controvérsia que envolva a administração, alguma situação litigiosa, ou, mesmo que não seja uma situação de controvérsia, alguma situação que você pleiteia junto à administração e deseja que haja uma manifestação. Então, repito, processo não necessariamente está ligado a um litígio. Sim, ele visa solucionar uma situação, solucionar uma controvérsia, mas essa controvérsia não necessariamente tem natureza de conflito, natureza de litígio, onde um quer e o outro não quer e vamos ver quem é mais forte. Não. Interessante notar que no processo administrativo nem é costumeiro que você utilize o termo partes. Nem é costumeiro. No processo administrativo é mais correto você utilizar o termo interessados. Por quê? Porque você não tem litígio direto entre partes, propriamente, onde o juiz fica ali e um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala e vamos ver você. Não é assim. O processo administrativo tem outra natureza. Quem está do outro lado é a própria administração. Então, daí a importância de você conhecer essa diferença. O que o processo administrativo possui? Então, repito, processo nos dá a ideia de quê? De um conjunto de atos ordenados visando exatamente solucionar uma controvérsia que envolva no âmbito da administração, ok? Visando resolver uma questão inerente à administração ou que você precisa resolvê-la perante a administração. Tá joia até aqui? Então, processo, repito, conjunto de atos ordenados. E preciso ser repetitivo nesse ponto, porque isso é importante para os passos seguintes. Outro detalhe. Tratando do tema, alguns doutrinadores fazem uma análise interessante sobre o que nós chamamos de procedimento. Já ouviram falar disso, não já? Procedimento. Pergunto, processo e procedimento são a mesma coisa? Sim ou não? Amigos, temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque procedimento, para a doutrina administrativista, por exemplo, Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, procedimento é diferente de processo. Para a doutrina, procedimento está relacionado ao rito processual. Ou seja, procedimento corresponde à movimentação empregada naquele processo. Ok? Então, procedimento, repito, procedimento está relacionado ao rito processual. Procedimento corresponde a essa movimentação do processo. Bom, essa é a forma que a doutrina costuma se referir. Como eu disse, Eli Lopes de Pietro costumam trabalhar dessa maneira. Processo e procedimento. O processo como conjunto de atos e o procedimento como o rito utilizado. Apenas a título de exemplo, só para que vocês possam entender, por exemplo, um processo administrativo disciplinar no procedimento sumário. Veja, sumário seria o quê? O rito utilizado naquele processo. Processo este que tem natureza disciplinar.
Então, o processo é um processo disciplinar e o procedimento adotado naquele processo é o sumário. Me fiz entender? Então, processo e procedimento teriam essa diferença. O rito utilizado é o procedimento. Isso para a doutrina. Mas tem um problema sério nessa história. A gente vai estudar processo administrativo pela Lei 9784. E, amigos, sinto muito no que eu vou dizer, mas vou dizer. Em nenhum momento a Lei 9784 separa o termo processo do termo procedimento. Então, para o legislador, na Lei 9784, eles são sinônimos, eles são utilizados como sinônimos. Então, você pode registrar aí que na Lei 9784, de 99, processo e procedimento são utilizados de maneira indistinta. Ficou claro? Então, na Lei 9784, processo e procedimento são utilizados de maneira indistinta. São utilizados como se fossem a mesma coisa, como se fossem sinônimos. Ok? Então, na Lei 9784, processo e procedimento são empregados como sinônimos. Vamos registrar isso aqui. Na Lei 9784 de 99, não há diferença na utilização dos termos. Ok? Então, depois de definirmos processo e procedimento, cabe essa observação de que na Lei 9784 eles são utilizados como sinônimos. Na Lei 9784 não há diferença na utilização desses termos. Beleza? Em nenhum momento a Lei 9784 trata de processo ou de procedimento como coisa diferente. Não, não trata dos mesmos. Trata como a mesma coisa. Até aqui tá joia? Fechado. Então, processo. Essa é a breve introdução que temos que fazer até para que possamos entender o que isso aqui significa, o que isso aqui representa. Até aqui tá beleza? Querido, quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza? Então, processo e procedimento, parte introdutória. Bom, não nos interessa aqui falar especificamente de procedimento, de rito processual. Nos interessa, sim, tratar de processo. Agora, processo administrativo. Eu disse que a gente aqui está objetivando resolver uma situação, resolver uma controvérsia no âmbito da administração. Quais são os tipos de processo administrativo, ou de processos administrativos que nós temos atualmente? Querem ver como é que a coisa funciona? Olha só, me dá um exemplo aí de processo administrativo. Ah, Mota, exemplo de processo administrativo? Tipo, o PAD, processo disciplinar. Beleza, legal. Agora me dá outro exemplo de processo administrativo. Ah, outro PAD. Peraí. Tá me tirando, filho? Tá me tirando, filho? Faz isso não. Queridos, PAD, o processo administrativo disciplinar, é um exemplo de processo administrativo? Sim. Todo processo administrativo é um PAD? Não. Eu, Mota, quero tirar uma carteira de motorista. Pergunto, procuro o órgão competente, vou ao Detran, enfim, vejo o caminho necessário para que possa fazê-lo. É ou não é aberto um processo? É aberto um processo. É ou não é um processo administrativo porque visa, é um conjunto de atos ordenados que visa resolver uma situação que estou pleiteando junto à administração? Sim. É um processo disciplinar? Se eu não conseguir tirar a carteira e for servidor, então vou ser demitido. É isso? É um processo disciplinar? Claro que não. Então, queridos, vejam, nem todo processo, repito, é um processo punitivo. Existem processos cuja natureza não é litigiosa. São processos onde a administração ali recebe algum pleito, recebe algum requerimento, alguma solicitação daquele particular. Nós podemos chamá-los de processos de outorga. Existem processos também que têm outra natureza. São processos de verificação, de fiscalização, processos de controle e outros mais. Vamos então colocar isso aqui? Anota aí, tipos de processo. Vamos lá. Estou tomando nesse momento como base a doutrina de Eli Lopes Meireles para que possamos entender que tipos de processos são esses. Vamos lá, vou colocar aqui. Tipos de processo. Mota, quais são os tipos de processo que nós podemos citar?
Eli Lopes Meireles cita 4 modalidades processuais, 4 processos administrativos diferentes. Nós temos, primeiro, processos de outorga. Segundo, processos de controle. Terceiro, processos de expediente. E 4, processos punitivos. Então, nós temos aqui 4 modalidades diferentes de processos administrativos. Processos de outorga, processos de controle, processos de expediente e processos punitivos. Essas são as modalidades processuais que nós podemos citar. Vejam, primeiro tipo de processo, processo de outorga. O que vocês entendem por outorga? Quando você fala assim, está outorgando alguma coisa a ele, o que significa isso? Que você... Não, aqui não é outorga no sentido de imposição, não. É outorgar no sentido de você... O cara pleiteou alguma coisa e você outorgou a ele o direito de fazê-lo. É nesse sentido que o termo outorga aqui é utilizado. Então, o que é um processo de outorga? É um processo em que se pleiteia algo junto à administração pública. Você está pleiteando um direito, ok? Então, naquele momento, quando tratamos do processo de outorga, o indivíduo está pleiteando alguma coisa junto à administração pública. Beleza? Então, o processo de outorga é um processo em que se pleiteia algum direito, ok? Então, você está pleiteando algum direito junto à administração. Essa é a natureza do processo de outorga. Mota, pode citar um exemplo? Posso. Todo mundo aqui na sala já deve ter ouvido falar disso, do registro de marcas e patentes. Já ouviram falar disso? Ora, se você está buscando o registro de uma marca ou patente, você não está pleiteando junto à administração pública, não está pleiteando perante a administração. Aquele registro é um processo de outorga. O que você está buscando? Que a administração outorgue a você aquele registro. Me fiz entender? Então, processo de outorga tem essa natureza. Processo de outorga, você está pleiteando alguma coisa junto à administração. Ele visa exatamente garantir a você o exercício desse direito. Ó, eu tô querendo pleitear alguma coisa lá junto à administração, cara. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter isso aqui? Então, esse é o chamado processo de outorga. Então, o registro de uma marca, de uma patente, isso tem natureza de outorga, ok? Então, se o cara quer explorar alguma atividade, ó, eu tô querendo explorar essa atividade aqui, a administração pública analisa lá, fala, cara, analisei aqui, toma, tá tranquilo, pelo que eu analisei pode ir lá. Então, para exploração de alguma atividade, se você tiver que pleitear junto à administração, que se outorga a você o direito de fazer, não tá aqui, é processo de outorga. A própria carteira de motorista, o processo para que haja habilitação para dirigir. Ora, o direito de dirigir, todo mundo aqui na sala tem ou não tem o direito de dirigir? Tem, basta cumprir os requisitos. Se você cumprir os requisitos, a administração não te outorga a licença para que você possa dirigir, é um processo dessa natureza. Tá joia até então? Então, processo de outorga é o primeiro tipo de processo que destaco para os amigos nesse momento. O segundo tipo de processo é o processo de controle. Mota caraca. Processo de controle, Mota, sim, são processos de verificação, processos de acompanhamento de atividades. Então, processos de controle são processos de verificação, são processos de acompanhamento de atividades. Beleza? Então, esses são os chamados processos de controle, ok? Um processo de controle, processos de verificação, de acompanhamento de atividades, ok? Bom, esse eu acho que nem preciso me perder em exemplos. Todo mundo aqui na sala certamente já ouviu falar de prestação de contas, né? Tanto é verdade que tem gente aqui na sala que está, neste momento, estudando para o concurso do Tribunal de Contas do município. Não é verdade? Alguns colegas aqui que já passaram amanhã comigo na concorrência, não é verdade? E agora estão aqui comigo. Prazer recebê-los, ok? Então, queridos, vejam,
processos de controle. A ideia aqui de controle é o quê? De você fiscalizar, de você controlar, de você acompanhar, de você verificar. Essa é a natureza. Então pode registrar aí como exemplo um processo relacionado à prestação de contas. Prestação de contas é um exemplo de processo de controle. Vocês perceberam que até agora nenhum processo que eu citei aqui, nem o de outorga, nem o de controle, estávamos falando ou estamos falando de atribuição de natureza punitiva? Perceberam? Claro que nesse processo de controle, se houver alguma situação de fiscalização onde você perceba a existência de irregularidades, lá na frente pode ou não pode ser aberto um processo para averiguar aquela irregularidade? Sim, mas o processo de controle por si só não é um processo de natureza punitiva. Mas ele pode ou não pode lá na frente gerar um processo punitivo pela prática irregular de um ato? Pode. Ficou claro isso? Mas ele não é, repito, ele não é um processo de natureza punitiva. Joia? Fecharam, Thiaguinho? Boa tarde, meu amigo. Vem cá, cara, aperta minha mão e me dá um abraço aqui, cara. Vem cá, sei que você tá ao vivo, cara. Tá ao vivo, você que você gosta, que você é cara de pau. Vai lá, dá tchau pra galera lá de casa. Dá tchau, sei que você gosta. Thiaguinho, mais uma vez, aí, ataca novamente aí. Valeu, cara, você mitou naquele CD, viu? Depois eu converso contigo. Você me deu um CD de presente do Tchotcha Mary. Fui ouvindo o CD no carro. Cara, não é o Tchotcha Mary mesmo, aí? Cara, mitou no CD. Cara, CD sensacional, velho. Sensacional. Já tô ouvindo de trás pra frente já o CD de novo. Queridos, verdade. Aliás, me deu ontem o CD de presente. Não foi ontem à tarde. Já ouvi o CD quase todo. Então, queridos, outorga e controle. Mó figura. Outorga e controle. Tá joia até aqui? Fechado. Terceiro tipo de processo. Processo de expediente. Vamos lá? Processo de expediente. Meus amigos, expediente lembra o quê? Obrigado pela participação coletiva. Você que está em casa, me ajuda aqui, o meu povo querido aqui ficou em silêncio. Expediente, lembra o que é? Tá olhando pro computador por quê? Eu tô te vendo daqui, tu tá achando que eu não tô te vendo? Tá olhando assim por quê pro computador? Aí tá rindo agora, e responder tu não respondeu, né? Fala o que é expediente. Eu não fala nada, eu vou perguntar pro pessoal daqui. Ah, então tá bom, não quer falar nada contigo. Queridos, processo de expediente. Expediente lembra o que é? Pô, cara, tô saindo pro expediente agora. Expediente lembra o quê? Serviço, mais o quê? Rotina. Bom, Carla, rotina. A ideia do expediente, né, é a ideia de um trabalho, uma atividade rotineira. Ih, cara, expediente aí, putz. Esse é o processo de expediente. O processo de expediente, antes até que definam, que coloquem alguma coisa no caderno, a própria doutrina que trata dele critica a nomenclatura. Se você abre a obra do Eli Lopes Meireles, ele mesmo afirma que esses processos são impropriamente chamados de expediente. Por que impropriamente? Porque, queridos, rotina todo mundo tem, a administração também tem. Existem atos, sim, que são atos meramente de expediente, atos rotineiros, atos do cotidiano da administração. Então, cá para nós, não chegam a ser processos propriamente ditos. Mas por questão de classificação a doutrina o faz. E coloca como processos de expediente, processos relacionados a atos do cotidiano da administração. Esses atos que apenas encerram papéis, que resolvem situações administrativas. Então, processos de expediente, quem quiser colocar, coloca aí, que estão relacionados à rotina, ao cotidiano administrativo. Estão relacionados à rotina, ao cotidiano administrativo. Joia? Beleza? Então essa é a natureza do processo de expediente. Eles estão relacionados à rotina, estão relacionados ao cotidiano da administração. Ok? Bom, na verdade, exemplificar processo de expediente, como a própria doutrina cita, é uma coisa estranha e diferente, difícil. Por quê? Porque recebem impropriamente o nome de processo. Agora, todos concordam comigo que existem atos de expediente no âmbito da administração, atos rotineiros que servem para organizar a administração internamente e garantir a continuidade de seus serviços? Ora, se eu chego com requerimento, imaginem, eu cheguei com requerimento lá numa repartição pública, o que vai acontecer? Esse requerimento vai ser entregue para uma determinada pessoa, claro que isso vai acontecer com certas formalidades, e aí isso será enviado para o protocolo, e aí o protocolo vai fazer o quê? Vai botar uma capinha, vai botar um númerozinho, vai fazer um furinho, vai colocar ali uma bailarinazinha e vai ficar com carinha de processo, e aí depois vai voltar, e esse processo vai avançar. Então veja, esses atos, o ato em que a administração apenas dá prosseguimento ao exercício das suas atividades, esse ato é um ato de expediente. Mesma coisa numa rotina processual no plano judicial.
Ora, não existe um setor de distribuição que exerce administrativamente atividades que são da rotina de um tribunal? Então, bom, costuma-se dizer que esses atos internos são atos de expediente, mas na visão da doutrina, já que são classificados como tais, seriam então processos de expediente, processos que servem para que a administração dê prosseguimento às suas atividades. Joia até aqui? Perdão? Não, é o que eu estou dizendo. O termo mais correto deveria ser ato de expediente e não processo, impropriamente chamado de processo. Porque não é um processo propriamente dito, físico. Não, na verdade, são atos que isoladamente servem para que a administração pública se organize. Só que eles fazem parte de um contexto. Como fazem parte de um contexto, como diz o Eli Lopes, impropriamente acabam sendo chamados de processo. Ok? Então, uma distribuição de um documento dentro da administração pública é um ato rotineiro. Se um processo sai do setor, por exemplo, vou te dar a minha experiência profissional. Eu trabalhava na ASLEP, Assessoria de Legislação de Pessoal. Vez ou outra, chegavam lá documentos que antes de tramitar, não era um documento só que era para mandar para outro setor, não. Nós tínhamos que ter uma manifestação, mas ia para um outro setor, pedia mais uma informação, pedia para outro, pedia para outro. Isso exige um trâmite interno. Chegava para a gente na forma de papel, mas ia para o protocolo, e do protocolo ganhava um númerozinho, ganhava uma capinha e voltava, a gente fazia um despacho. São atos rotineiros. Esses atos são atos de expediente, mas a doutrina acaba, devido a um cabedal de atos, como a uma sequência ordenada, acabam chamando de processo. Ok? E o último aqui são os chamados processos punitivos. Mota, processos punitivos, sim. Lembra do PAD? Então, agora é que a Margarida apareceu aqui, ó. Processo punitivo é o quê? São processos de apuração de irregularidades e aplicação de sanção. Então, processos punitivos são processos de apuração de irregularidades e aplicação de sanções. Processos de apuração de irregularidades e aplicação de sanções. Ok? Então, quando você está apurando irregularidades, quando você está analisando uma situação e naquela situação existe a aplicação de uma penalidade, você está apurando, visando aplicar uma punição ao cara que praticou um ilícito administrativo, isso é um processo de natureza punitiva. Joia? Então, processo punitivo tem essa natureza. O processo punitivo corresponde exatamente a isso. Você está apurando uma situação e pode, por conseguinte, aplicar uma penalidade. O PAD. O PAD é um exemplo de processo punitivo. O PAD, processo administrativo disciplinar, é um exemplo de processo punitivo. Mota, o PAD é um processo punitivo por quê? Vamos analisar. Se nós pegarmos a Lei 8.112, a lei que rege os servidores públicos federais, tem gente aqui na sala que vai fazer INSS, tem gente aqui na sala que vai fazer PF ou PRF, tem gente aqui na sala que vai fazer prova para tribunais de âmbito federal. Vale ressaltar que pelo menos aqui a nível Rio de Janeiro ou região sudeste, até para ser mais amplo, eu digo região sudeste por causa do TRF, porque o TRF do Rio pega Rio e Espírito Santo, não pega só o Rio. Então por isso que eu disse um pouco mais que apenas o Rio de Janeiro, né? Mas o nosso TRT, óbvio, embora órgão federal é regionalizado, né? A mesma coisa acontece com o TRE. TRE e TRT, beleza, regionalizados, está aqui Rio de Janeiro, no caso do TRF, Rio e Espírito Santo. Queridos, o nosso TRF, segunda região, o concurso expira agora no meio do ano. O nosso TRE expira agora no final do ano. O TRT expira no primeiro semestre do ano que vem. Então veja, a galera que vai estudar para tribunal está começando agora. E tribunal não é um estudo de 3 meses, é um estudo de um ano inteiro, um ano cheio. Então, olha a importância de você conhecer isso. E por que você está falando isso, Mota? Porque eu citei a Lei 8.112. E na Lei 8.112, no artigo 143, existe uma previsão que é o seguinte: quando a autoridade administrativa competente toma conhecimento de uma irregularidade praticada por um servidor, ela fica obrigada a apurar a sua irregularidade. Eu pergunto, é uma faculdade? Não, é uma imposição, é uma obrigação. E existem duas formas, de você apurar uma irregularidade no âmbito da administração pública. Quais são? A sindicância
e o processo administrativo disciplinar. Esse ponto, trabalho com mais profundidade quando nós chegamos ao estudo da 8.112. Quando lá na 8.112 a gente estuda, é que a gente costuma bater isso de maneira mais aprofundada. Mota, por que não aqui? Porque o PAD é um exemplo de processo administrativo. A Lei 9784 é uma lei que trata genericamente dos processos administrativos. Mas não podemos esquecer que existem processos que têm norma específica. Por exemplo, o PAD é um processo administrativo? É. A aplicabilidade da 9784? Sim, de maneira subsidiária. Porque as regras básicas do processo disciplinar federal estão previstas no 8.112. As regras básicas estão ali. Então, para estudar PAD, você tem que conhecer, no caso federal, a Lei 8.112 e, subsidiariamente, reflexamente, pegar a 9784. Por quê? Porque se existe uma norma específica sobre aquele processo, você aplica a norma específica. A norma geral, então, passa a ser meramente o quê? Subsidiária. Ficou claro isso? Mota, e se o processo administrativo que eu tenho necessidade de me inteirar, ele não tem uma norma específica? Vale o quê? A norma geral. Aí você aplica meramente a 9784, sem que haja uma outra norma específica, porque você não a tem. Joia, beleza? Então, vamos por partes. O processo administrativo disciplinar é um processo administrativo? Sim ou não? Sim. Todo processo administrativo é necessariamente disciplinar? Não. O PAD é apenas um exemplo de ato, ou melhor, de processo punitivo. Me fiz entender? Reparem que a minha preocupação no início da aula é tirar de vocês aquela mania, aquele ranço, aquele peso de que todo processo administrativo é o PAD. No início da aula eu falei isso. Dá um exemplo aí de processo administrativo. O PAD. Me dá outro exemplo. Outro PAD. Não! Negativo. O PAD é só um exemplo. Agora, existem outros. Meus queridos, se a própria administração pública, realizando atividade de fiscalização de natureza ambiental, detecta uma série de irregularidades praticadas por uma empresa que está sujando o meio ambiente e outras coisas mais, cabe ou não cabe a abertura de um processo, possibilitando clara ampla defesa, e no fim das contas, se a empresa não atender o que a administração está dizendo, ela ser punida pela mesma? Sim. Então, ali é a aplicação de punição e não é penalidade disciplinar, é uma penalidade de outra natureza. Mas que também é possível haver aplicação de punição. Então, existem processos que estão relacionados à fiscalização de natureza ambiental. E esse processo de fiscalização ambiental pode ou não pode terminar numa aplicação de penalidade? Pode. Por quê? Porque a empresa está desatendendo algum tipo de regra básica, está sujando os rios, alguma coisa do tipo. Então, isso também pode gerar uma punição. Ficou claro até aqui? Então, queridos, processos punitivos, apuração de irregularidade e aplicação de punição. Claro, quando os elementos estiverem presentes. Até aqui, dúvidas? Nada? Então, repito, estudar processo administrativo não é só abrir a Lei 9784 e começar a ler. Você tem que começar por aqui para desmistificar aquela ideia de que o PAD é o único tipo de processo que existe. Alguma dúvida até então? Nada? Tranquilo? Perdão? Bom, a sindicância é uma forma muito mais célere, Carla, de você apurar a irregularidade, mas não deixa de ter a possibilidade de aplicação de punição. Existem vários tipos de processo. A sindicância tem várias modalidades. Você sabia que tem sindicância que não implica aplicação de penalidade? Porque são sindicâncias meramente investigativas, sindicâncias inquisitivas. Agora, existem sindicâncias acusatórias, sindicâncias disciplinares. Tanto é verdade, e já que você perguntou, vou voltar para 8.112. Na Lei 8.112, no artigo 145, minha flor, existe a previsão de que a sindicância poderá resultar o arquivamento do processo, a aplicação de advertência ou suspensão até 30 dias ou a abertura do PAD. Então eu te pergunto, é possível que haja penalidade decorrente de uma sindicância? É possível. Qualquer penalidade pode decorrer da sindicância? Não. Se eu, Mota, por exemplo, pratica uma falta que é considerada média, cabe aplicação de suspensão, mas a suspensão em torno de 70, 80 dias. Na 8.112 a suspensão pode ir até 90 dias. 60, 70, 80. Pela sindicância não vai dar certo. Eu não posso. Posso aplicar até 30 dias. Mota, e se tiver que passar de 30? Você vai ter que abrir o PAD.
E a sindicância morreu? Não. Ela é levada para o PAD como peça informativa. Ficou claro? Então, pessoal, uma sindicância pode ensejar em aplicação de penalidade? Pode. Mas toda sindicância tem essa natureza? Não. Porque existem sindicâncias que são meramente inquisitivas, meramente investigativas. E diga-se de passagem, sindicância, cabe aplicação de ampla defesa? Sim ou não? Se for uma sindicância disciplinar, onde a aplicação da penalidade é possível, você não pode aplicar penalidade sem possibilitar ampla defesa ao cara. Agora, e se a sindicância for aberta só para você juntar alguns fatos e levar para o PAD? Tem necessidade de exercer ampla defesa? Não. Você está ali meramente investigando, juntando fatos, mas no PAD é que você efetivamente vai chegar à conclusão de que aquele acusado, por exemplo, pode ou não pode no PAD virar um indiciado? Pode. Então, ó, tem indícios. Então, o cara foi indiciado. Opa, se foi indiciado é porque tem os indícios, como o próprio nome sugere, da irregularidade. Aí, a aplicação de penalidade é apenas uma consequência. Fala, querido. Pode iniciado diretamente no processo administrativo? É possível. É possível. Existem situações em que isso acontece. Não é costumeiro. Não é costumeiro. Você de casa, a pergunta dele foi interessante. Ele disse assim, Mota, então em tese eu teria a possibilidade, por exemplo, de ter um processo administrativo direto? É possível. É possível, sem que você tenha propriamente a apuração por sindicância. Mas a praxe administrativa faz com que a sindicância seja aberta. Até para que você tenha mais tempo para poder apurar, porque você leva a sindicância como peça informativa. Então você já apurou algumas coisas, você não chega zerado no PAD. Você já chega com algumas informações. Isso acaba facilitando o aprofundamento daquela análise. Ok? Mas é possível, pelo menos em princípio é possível sim. Mas não é costumeiro não. Geralmente se abre mesmo a sindicância. Sim, já foi questão de prova, certamente. Aliás, eu vou até mais longe, foi até bom colocar isso. Quando a gente fala de ampla defesa, eu vou falar dos princípios depois, mas quando a gente fala de ampla defesa, qual é a primeira coisa que você pensa? Se está falando de ampla defesa, então esse processo tem natureza punitiva. Querido, importantíssimo isso, complementando a resposta que eu te dei. Não se fala em princípio de ampla defesa apenas em processos punitivos. Porque a gente tem a falsa ideia de que só se exerce defesa quando o cara está prestes a ser punido. Isso não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Nem sempre a ampla defesa é utilizada em processos de natureza punitiva. Eu vou te dar um exemplo, que eu já citei anteriormente em sala de aula. No primeiro módulo, você estava aqui no passo 1, não estava? Então, nós estudamos a parte de agentes públicos, ok? Então, galera de casa que não fez o passo 1, o que eu vou colocar aqui eu acho que dá para acompanhar e os amigos aqui presentes também. Eu falei sobre estabilidade. E eu disse o seguinte, só não adquire estabilidade o servidor que for uma, macete que eu usei na sala, uma anta. Ou seja, o cara tem que ser aprovado no concurso, nomeado para cargo efetivo, ter 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação especial de desempenho. O macete que eu uso na sala é esse, no passo 1 você viu. Só não adquire estabilidade o cara que for uma anta. Aí eu costumo emendar o seguinte, mas o estável pode perder o cargo. E se o cara é estável e perde o cargo, a consciência... Aí vem outro macete, a consciência... pesa. Esse pesa é o quê? Hipóteses em que o estável pode perder o cargo. Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Excesso de gastos com pessoal, essa não está no 41, está no 169 da Constituição. Sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui é o que me interessa. Qual é a última hipótese de perda de cargo pelo estável? A avaliação periódica de desempenho, que deve ser feita na forma de lei complementar, que não tem lei complementar até hoje, assegurando-se ampla defesa. Tem ou não tem aqui assegurando-se ampla defesa? Tem. O cara é mal avaliado. Vamos imaginar que isso esteja vigente. Isso está valendo, mas a lei complementar até hoje não complementou nada. Pois bem, é feita uma avaliação. A avaliação do cara é péssima. Eu te pergunto, pelo menos em tese, pela previsão constitucional, ele pode ou não pode perder o cargo? Pode ou não pode? Pode. Assegura-se a ele ou não a ampla defesa? Sim. Vamos imaginar que nem a defesa dele seja suficiente. O que acontece? Ele seria demitido ou seria exonerado? É uma boa pergunta, né? Ele seria demitido ou seria exonerado? Vamos pensar. É um procedimento de avaliação. Se é de avaliação e a minha avaliação é ruim, eu não vou punir o cara porque a avaliação é ruim. Eu simplesmente estou dizendo para ele, você não serve. Dizer que não serve não é punição. Tanto é que ele é o quê? Exonerado. Eu te pergunto, se o cara é exonerado, se vamos considerar a aplicabilidade prática disso,
Se o cara é exonerado, ele está sendo punido? Não. Mas teve ou não teve oportunidade de assegurar ampla defesa? Sim. Te pergunto agora, voltando ao início e juntando com a parte final, só se fala em aplicação de ampla defesa quando o processo é punitivo? Não. Percebeu? Nesse caso não é punição, mas o cara pode perder o cargo por exoneração e garante-se a ele a ampla defesa. Ficou claro? Então eu acho que isso ilustra muito bem a resposta que eu te dei agora. Fecharam, pessoal? Maravilha. Nath, tá tudo bem até aqui, meu amor? Beleza? Isso tudo é frio? Gente, vocês que estão em casa, vocês não vão conseguir ver. A turma, por gentileza, vai ou não vai virar borboleta? Vai virar borboleta, porque tá ali, parece que tá dentro. Olha só como ela tá coberta, cara. Só falta ali um travesseiro. Que isso, menina? Vai virar borboleta. Olha isso. Queridos, então, vou apagar isso aqui. Foi só uma resposta que dei para o nobre companheiro. Isso tudo é frio, minha flor? Tá com frio? Tá frio para todo mundo? Se tiver frio para todo mundo, a gente pode diminuir um pouquinho. Se abaixa, vai virar borboleta. Já tá saindo ali do casulo. Vai virar borboleta. Queridos, até aqui, dúvidas? Nada? Mota, feito isso, o que você recomenda? Agora começa a pegar a 9784. Fizemos uma breve introdução, agora a gente já consegue começar a caminhar. Vamos lá? Todo mundo pegou o materialzinho, está disponível aí com a legislação, disponibilizei a lei na íntegra para todos, porque a gente vai analisar isso tudo. Vamos lá. Lei 9784 de 99, vou colocar aqui agora.